Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui direto da Fitness Brasil. É um prazer estar aqui com super convidados e hoje nós vamos falar sobre tendências do mercado. Eu sou Fábio Saba, cuido da parte de educação da Fitness Brasil e estou aqui com excelentes convidados. Eu quero, aqui na minha frente, Marcel Gandra, sócio fundador do Grupo Ultra. Aqui na minha diagonal, estou aqui com o Reginaldo Recchia, o Recchia, famoso Recchia do nosso mercado, Country Manager da Matrix, uma empresa internacional super reconhecida aí no Brasil com uma força gigantesca. E ao meu lado aqui nosso grande parceiro Fernando Fleury, fundador e CEO da Armatori, responsável pela metodologia, pela pesquisa do panorama setorial aqui junto à Fitness Brasil, junto à Ernst Young e à UI. Então assim, muito prazer recebê-los aqui. Marcel, a palavra é sua. Legal, Fábio, obrigado. O prazer é nosso aqui de estar participando desse encontro, né? Falar um pouco do panorama. Acho que uma produção super especial feita pela Fitness que ajuda a levar informação para o mercado. Obrigado pela oportunidade. Vai ser uma delícia falar sobre tendência. Acho que é um desafio para todos nós e um olhar que todos temos que ter o tempo todo, né? Olhar o que está acontecendo e o que vem pela frente. Legal. Rec aí, e a Matrix? Qual a expectativa aí? Como é que a gente enxerga para frente aí o mercado? O mercado parece muito promissor, Saba. O negócio, a gente vê muita gente, inclusive de outros setores, querendo fazer investimento em saúde. Muitas tendências sendo criadas e até mesmo aceleradas. Então a perspectiva futura é extremamente alta, né? Pós-pandemia está elevando o nosso ego, está elevando as nossas perspectivas, está elevando até mesmo a questão do desenvolvimento pensado um pouquinho à frente. Tentar pensar um pouco à frente do tempo e antecipar as tendências que com certeza não tem como voltar para trás. Muito bom. Fleury, conta pra gente, como é que foi trabalhar com essa metodologia e foi difícil ou não? O pessoal te deu muito trabalho? Não, foi muito legal, Fábio. Foi um processo bem legal de trabalhar com vocês da Fitness, com o pessoal da UI, com todo o pessoal do mercado, né? Porque a gente, na verdade, envolveu... foram alguns focus group, né? Pra gente entender as dores desse mercado. Para a gente poder exatamente entender para onde vai o mercado, a gente tinha que entender quais eram as dores para a gente poder apontar para aonde o mercado está caminhando antes da gente ouvir os participantes e não participantes de atividade física, né? Então a metodologia envolveu esses focus groups, a gente também foi entender o que o mercado lá fora está pesquisando, como o mercado lá fora o que o mercado lá fora está apontando, e obviamente a gente não aplicou diretamente. A gente fez uma tradução para o mercado brasileiro, né? O mercado brasileiro é um mercado, não vou dizer que é um mercado atípico, mas nós temos as nossas tipificidades, né? A gente tem que entender o que o mercado brasileiro faz, né? Em qualquer vão da economia brasileira, não adianta a gente pegar e exportar diretamente para o Brasil. Então, a gente fez isso muito bem com vocês e com a UI, né? E aí a gente conseguiu apontar alguns caminhos. Obviamente que esses caminhos, a gente tem que lembrar que é o primeiro panorama, né? Então a gente tem ainda um longo chão a andar, mas eu acho que a gente já conseguiu aqui apontar junto com vocês e com a UI algumas mudanças bem interessantes de para onde esse mercado vai e que é um mercado gigante. Isso a gente não pode negar. É um mercado que é um mercado grande de consumidores, de pessoas com vontade de consumir e com uma excelente participação no PIB nacional. A gente tem eu acho que o potencial que nós temos para envolver pessoas ou para comprometer pessoas no mundo da atividade física é a maior motivação que a gente tem para estar fazendo o que a gente faz. Eu acho que todos nós aqui. Porque existe um potencial gigantesco. Quando a gente olha para fora, né, e vê a quantidade de pessoas sedentárias que têm consciência plena da importância da prática regular de atividade física / exercício físico, que é um pouco mais detalhado, um pouco mais aprofundado, né? A gente vê que tem tanta gente que precisa começar, né? Adotar uma prática diferente. E aí a gente vê como realmente tem oportunidade. E a pandemia, embora ela tenha sido absolutamente uma desorientação momentânea do mundo, né? Para uma série de coisas, ela fez a gente, obviamente, refletir, pensar, reorganizar, fazer mais com menos e mudar uma série de coisas. E dentre elas, acredito que as pessoas, uma parte dessas pessoas, ela colocou no radar a história da essencialidade.
colocou no radar no dia a dia a história da necessidade de ser ativo. E não ser ativo só simplesmente por ser ativo. A questão relacionada à saúde, ao entretenimento e às interações socioafetivas, acho que é um ponto absolutamente importante. Mas, só para a gente citar aqui, o Panorama Setorial, pessoal, é um estudo inédito no Brasil. Nunca foi feito um estudo nesse formato. É um estudo que a gente procura trazer a Ernst Young, a UI e a Armatori, que são empresas que têm essa expertise para poder fazer realmente um estudo com um grau de fidedignidade elevadíssimo, para a gente poder realmente tomar decisões, o mercado todo, toda a sua cadeia, tomar decisões cada vez mais acertadas. E, obviamente, nós já temos aí, estamos trabalhando já no segundo panorama, né? E que em breve, muito em breve, já será publicado. Isso é um ponto absolutamente importante. Bom, o que é que vocês acham? Essa é uma pergunta aberta. O que é que vocês acham que a pandemia trouxe para o mercado ou mudou no nosso mercado? Quem começa? Vamos começar por quem vende. Boa. Para a gente, especificamente, o nosso grande mercado é o mercado comercial, ou seja, mercado de academias, clínicas, esse tipo de segmento. O que a gente percebeu na pandemia é que, logicamente, como todo mundo sabe, tudo foi fechado. Então não se houve a restrição, etc. E é uma grande divulgação por parte da OMS, de especialistas. Aí vamos entrar em médicos, que eu não tenho capacidade nenhuma para falar sobre medicina, mas que é fato que a saúde, se você tem uma qualidade física saudável, você tem muito mais chance em ter uma resistência maior a essa parte da pandemia. E o que aconteceu? Para nossa surpresa, entre aspas, essa surpresa é desagradável por um ponto, porque teve o fechamento das academias, mas pelo outro ponto, a gente teve um disparo de utilização de equipamentos em casa, domésticos, com conectividade de uma forma espantosa. Tanto que o nosso faturamento de 2019 foi praticamente igual em 2020. 2021, em torno de 15% maior. Aí já tem um híbrido entre home e comercial. Muita gente procurando equipamentos, tentando reativar aquele equipamento que estava no cantinho lá, só segurando camisa, querendo fazer alguma atividade física, querendo comprar acessórios, apesar de não ser o nosso ramo, mas acessórios, para fazer alguma movimentação. Porque todo mundo confinado ficou meio preso, ficou meio restrito a fazer alguma coisa, atividade. Tanto que a gente viu que tem alguns booms. O boom de equipamento home é um dos casos, o streaming a gente viu que disparou, é outro caso. São alguns cases que a gente considera bem interessante. Nesse caso específico, apesar dessa fatalidade de fechamento de comércio, academias, esse tipo de coisa, no nosso segmento a gente viu que as pessoas procuraram e foram muito focadas a fazer algum tipo de atividade com equipamentos home. Isso demonstra o quê? Que a pessoa se preocupou em se manter, principalmente pessoas de mais idade, que era aquele que caminhava, então uma esteirinha para dar uma caminhada, fazer alguma coisinha em casa, os filhos restringindo. Foi uma mudança comportamental nesse período pandêmico. Logicamente, após a liberação, principalmente a liberação das máscaras, a gente percebeu que a área comercial, as academias, os consultórios estão voltando de novo a investimentos pesados e crescimentos pesados, tendo em vista tudo aquilo que o panorama está mostrando. A grande possibilidade, o grande mercado que se tem de crescimento. E a gente sabe que o Brasil é muito forte para isso. E muitas pessoas querendo voltar a fazer alguma atividade física, apesar de uma certa sair da inércia é um pouco difícil. Mas tem muita gente que, principalmente em questão de saúde, está sendo um pouco forçado a fazer isso. E quando entra adrenalina no sangue, aí muda o comportamento. Né? Verdade. Muito bem. Agora eu vou olhar de quem compra, para complementar. Né? Na verdade, eu faço das palavras do REC as minhas, no sentido de ter gerado uma mudança comportamental, né, no mercado. O Grupo Ultra nasceu em meio à pandemia. Né? Estávamos em meio à pandemia, o Grupo Ultra nasceu nesse momento. A primeira unidade de negócio do grupo foi em janeiro de 21.
Então, a incubação do projeto em 2020, quando tudo estava acontecendo e um grau de incerteza gigante, né? O que a gente tinha em mente é o que acontece depois de uma guerra, né? Assim, quer dizer, tudo volta e volta numa outra velocidade, né? A gente enxergava no médio prazo que o otimismo de que isso ia passar, né? E que era, acho que a palavra de ordem de todo mundo, da mídia, e de que se cuida porque vai passar e isso, né, a gente vai dar a volta por cima. E a gente enxerga que o mercado teve esse comportamento. Tivemos que ter resiliência o suficiente para sobreviver, né, sobre todos os aspectos, porque para serviço, né, então como todos os outros segmentos, a gente teve que estancar serviço abruptamente. Ainda que quando voltou, era uma dor enorme para quem operava, porque voltam-se os custos, não voltam as receitas, e a gente, na incerteza de por quanto tempo isso acontece, aquela contagem regressiva de zona verde, amarela, vermelha, se pode, se não pode, pode com máscara, pode tantas horas e tal. Então, essa incerteza toda para a gente que praticava. Mas o reflexo disso para o consumidor final, no nosso olhar, é que, também como o Hecker comentou, as pessoas passaram, talvez obrigatoriamente, talvez voluntariamente, a ter que se cuidar, né? Assim, o que já era importante, o Fábio comentou aqui nas palavras iniciais sobre um grau de conscientização maior da população, a gente enxergou que essa provocação de pandemia geraria um efeito rebote, né? Um reflexo de maior cuidado consigo mesmo, de maior oferta, de diversificação de oferta. E isso talvez seja pauta para a gente falar de tendência, porque novos negócios passaram a surgir. O modelo híbrido, como o Hecker comentou, é uma verdade. Óbvio que também tem toda a sua força no início, porque é uma novidade, então todo mundo embarca nessa questão. Mas tem agora a continuidade, né? Como isso se transforma, como isso transformou o mercado, a consciência da população, os prestadores, os stakeholders de forma geral. E acho que tem uma pauta extensa aí para a gente falar sobre o que veio pela frente, né? Agora, o que virá também. Muito bem. E aí, Fleury? Eu acho legal os comentários de ambos, né? Porque assim, o estudo aponta algumas coisas interessantes, né? Realmente o panorama ele aponta que as pessoas começaram a praticar mais, né, na pandemia, né? Obviamente que via os aplicativos, mas não que os aplicativos vieram para acabar com as academias, ao contrário até. E acho que a gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente. Mas ele aponta uma coisa interessante, que as pessoas que não praticam atividade física, e que são bastante pessoas, né? A gente está falando de muita gente que não pratica atividade física, seja indoor ou outdoor, aquelas até que às vezes praticam errado, né? Que elas só caminham, mas não procuram profissionais para ajudar elas e etc. Na maioria dos casos, elas estão... E quando eu falo... Não dá para dizer que é maioria, mas quase maioria. Nós estamos falando de 49% dessas pessoas. Elas estão extremamente insatisfeitas por não praticarem atividade física. Ou seja, é um espaço muito grande, né, para que esse mercado possa atuar, né? Então vai muito em linha com o que os profissionais estão falando no mercado, né? Que esse mercado ainda tem... a gente vislumbra, né? Tudo bem que é o primeiro ano, a gente está preparando o segundo, mas quando você vê que 49% das pessoas que não praticam atividade física consideram-se insatisfeitas por não praticar atividade física de alguma maneira, é porque tem algo no mercado chamando bastante atenção. Claro, com certeza. Muito bem. Olha só, perfeito, né? Eu acho que assim, a primeira, essa questão das academias teoricamente perderem força, eu acho que é uma inexistência mesmo, como você bem colocou. Por causa da pandemia, todo mundo ficou em casa, e o que aconteceu? Foi todo mundo para o online, tentando fazer alguma coisa no online, né? Juntando com o que o Hecker falou, que é um negócio super importante, porque as pessoas, elas precisavam fazer alguma coisa em casa, né? Algumas que já eram ativas fisicamente foram se adaptando ao ambiente home, né? E se viraram. E tinham várias que estavam sedentárias. Eu não vou falar que eram sedentárias, que estavam sedentárias. A palavra, eu acho que é mais acertada é essa. Uma coisa é ser sedentário a vida toda, outra coisa é estar sedentário. E é interessante que a gente viu isso em várias conversas durante o processo pandêmico, né, que as pessoas que estavam sedentárias, mas que eram ativas em determinado momento, falavam, caramba, bem agora que começou a pandemia, bem agora nesse momento que as pessoas estão falando tanto em exercício
e imunidade, eu tô parado. Eu devia ter começado em janeiro, eu devia ter começado em novembro, eu devia ter começado um pouco antes para poder estar com uma condição física melhor e com uma imunidade mais elevada para me preparar para esse vírus que está vindo aí que a gente não sabe o que é. No primeiro momento foi isso. E o reflexo disso, dessas pessoas, foi tentar fazer alguma coisa. Ou seja, muita gente migrou para o mundo online. Muita gente migrou para o mundo online. Mas isso, obviamente... Qual é o movimento? Vai diminuir o presencial? Muito pelo contrário. Né? O modelo híbrido se fortalece e o presencial se fortalece. Isso é o que a gente acredita. O presencial tende a se fortalecer muito porque novos entrantes durante o momento pandêmico, crítico, né, no caso, momento pandêmico crítico, iniciaram a prática, retomaram a prática ou criaram consciência da necessidade de... Né? Então acho que aí tem esse movimento que eu acho que é um movimento bastante importante. E o que é legal disso é que hoje, né, passado essa fase mais crítica, a gente espera que isso tenha aí só já seja um momento que a gente pode olhar para trás, né, de forma clara e tranquila. Acho que é uma realidade isso. Falar assim, o que aconteceu, né, com esse modelo híbrido? O modelo híbrido ele não é só presencial e online. Ele é presencial. Ele é online gravado, ele é online ao vivo. Porque tem um online gravado e tem um online ao vivo, combinado com o presencial. Então as maneiras que as pessoas têm para ter acesso à informação, tanto dos benefícios da prática do exercício ou da atividade física, depois a gente fala da diferença deles, ou de se realmente ter uma ideia de começar, né, de mudar o comportamento, cara, isso vai crescer cada vez mais e o mercado vai ter mais espaço. E eu acho que a gente ganha, conforme o tempo vai passando, não vai ser de uma hora para outra, mas conforme o tempo vai passando, a gente vai ganhar novos entrantes nesse mercado. Porque é o que você falou, Fleury, a gente tem aí um percentual muito baixo, perto do potencial que a gente tem. E as pessoas que não estão fazendo atividade física têm consciência plena da necessidade de. Tem consciência plena. Né? Que se você falar, levanta a mão aí, 210, 215 milhões de brasileiros. Quem acha que exercício faz mal para a saúde? Ou quem acha que atividade faz mal para a saúde? Os malucos vão levantar. Né? Porque a gente sabe que só traz benefício. Eu acho que tem uma coisa importante, assim, obviamente que a pandemia não foi bom para o Brasil, para o mundo inteiro. Mas nunca se falou tanto da necessidade de exercício físico, né, quanto nesse momento de pandemia. E isso cria uma questão de necessidade, de responsabilidade e de amadurecimento da prática do exercício físico, né? Seja ele por meio de academias, de uma caminhada, por meio de estúdios, por meio de locais, de centro de atividades, né? Então isso é interessante. Isso vai despertando nas pessoas essa questão de necessidade. A gente, como uma coisa que a gente percebe, assim, a gente não é educado na infância, né, para a prática de atividade física, né? Mesmo na escola, a gente não tem... A educação física, ela é jogar futebol. Né? Secundária. Né? Ela não é uma prática de fazer atividade física, né? E talvez isso possa começar a ser mudado a partir dessa necessidade que a pandemia traz da gente se exercitar. Enquanto o mercado, acho que tem uma questão que é a diversidade de oferta que passou a surgir. Quando o Fábio fala, né, de online e de presencial, e online sob as duas óticas, né? E toda a diversidade que passa a surgir de oferta ao consumidor amplia as portas de entrada. Né? Então, se a gente sempre falou de uma estatística relativamente baixa de praticantes de maneira formalizada, né? O próprio estudo reforça um pouco que a gente tem um caminho longo pela frente para alcançar mais, vamos chamar de penetração, né? no mercado de população praticante. A gente tem nessa diversidade, e aí usando o online como essa grande porta, mas a diversidade de presencial também, tanto no home quanto em locais diferentes que passam a surgir, outdoor, indoor e tal, para que a pessoa transforme aquele nível de consciência plena que aumenta em ação. Né? Então a gente tem uma tarefa agora global aqui, e o nosso mercado como um todo, de novo, todos os players dele, que é como é que eu transformo esse nível de consciência, esse estado de consciência em ação. Né? Quanto mais fácil for a pílula de entrada, quanto menor for o passo que ele tiver que dar, mais fácil ele faz, né? Mais fácil ele cumpre esse passo. Se for muito distante, se tiver muita barreira,
torna difícil. Então, acho que o nosso desafio como um todo é criar mais porta de entrada mesmo. Até para não deixar morrer esse nível de consciência. Porque Exato. hoje ele está alto, mas a pandemia está passando. Se vocês, né, se nós do mercado não ativarmos esse nível de consciência e mostrar para ele, poxa, ó como é fácil praticar atividade física, né? Esse nível morre, né? Se o bar for mais forte, né? Eu acho que, inclusive, nós temos que pensar até um pouquinho mais abrangente. Vamos pensar um pouco no perfil, que no começo, como o Fleury estava falando, tem a questão de ser global e ter um comportamento local. Se a gente analisar globalmente, o que a gente vê? A maioria dos países, principalmente quando a gente fala do Equador para cima, são pessoas mais individualizadas. Elas têm um perfil mais introspectivo. O brasileiro ele tem um perfil bem extrovertido, de querer fazer as coisas em grupo, terem essa conjunção de estar em um grupo. Então, dentro da academia, em aulas coletivas, esse tipo de coisa. A pandemia criou uma certa tendência um pouco de separatista, vamos dizer assim. Então, nós temos as duas vertentes. A tropicalização que aconteceu, de todo mundo junto, ficar separado. Algumas pessoas, eu diria que até um certo percentual bem considerável, vai continuar querendo ser o individualista. Aquele que vai estar em casa, ou vai estar com seu personal, ou vai fazer a sua atividade única. E tem aquele que normalmente tem um perfil mais jovem, que quer estar em grupo. Fazer parte de algo maior, que é dentro da academia, dentro de uma aula coletiva, seja o que for. Eu acho que isso a gente não pode perder de vista. E isso vai continuar sendo a tendência. Mas um outro ponto, que aí a gente começa a entrar nas tendências, né? A conectividade, que é o famoso telefonezinho, né? Vai falar, pô, mas como é que eu estou melhorando? Eu estou evoluindo? Como é que eu estou evoluindo? Eu só consigo ver a minha evolução dentro de uma academia? Fora. Hoje a gente já vê os aplicativos, as aulas, monitorando o que a pessoa faz. Equipamentos monitorando a performance dele num ponto, e de repente ele vai viajar, vai para um hotel, ele consegue dentro desse aplicativo, colocando dados, inputando dados, que vai mostrando o aumento da performance da pessoa. Então eu acho que essa questão do coletivo, das academias, tem muitos entrantes, vai acontecer, por dois motivos. Existe um leque de investimentos, então onde se existe oportunidade, investidor vão estar colocando dinheiro, é fato, tendo retorno, todo mundo quer. E também tem um leque dos seus clientes, como atendê-los da melhor forma possível. Então nós vamos, é bem abrangente o negócio, mas no fim tudo converge para o mesmo lugar. Comportamento cultural, tecnologia, monitoramento, performance. Performance é vinculado um pouco à evolução própria, né? Então tudo isso eu acho que todo mundo, quer seja os donos de academia, profissionais de educação física, professores, personagens, proprietários de academia, para entenderem não só os seus clientes, mas entenderem os seus assets, como controlá-los, como fazer torná-los mais efetivos. Isso é um caminho que não tem volta. Vai ser um caminho único, e que se não tivermos em continuidade e fazendo os seus acompanhamentos, é uma tendência forte que um concorrente acabe sobrepondo ao outro. Perfeito. Isso é um fato. Perfeito. O REC, é isso que você está falando, faz um baita de um sentido, né? Porque realmente a gente começa a enxergar o quanto todas essas ferramentas e quanto todo esse comportamento tem sido alterado. Eu quero fazer um exercício aqui. Vocês conhecem pessoas que, olha só, olha a pergunta, pessoas que começaram a fazer exercício físico, familiares de vocês, amigos de vocês, pessoas que trabalham com vocês e que hoje atualmente são sedentárias? Vocês conhecem pessoas que experimentaram em algum momento da vida atividade física em academia, em clube, em estúdio, em box de crossfit, na rua, com personal, enfim, todo mundo conhece um monte, e são várias pessoas, não são? Com certeza. Muitas. Não é isso? Uhum. Então, assim, primeira coisa assim, que a gente olha, no nosso mercado, um dos maiores desafios nossos não é atrair novos, é manter.
né? Eu acho que esse é o grande desafio do mercado. A gente atrai novos o tempo todo. A gente atrai. Difícil encontrar alguém no nosso hall de relacionamento que pelo menos não tentou iniciar um programa de exercício numa academia. E hoje é sedentário. Ou passou essa fase toda sedentária, ou está sedentário há muito tempo. E aí que a gente fala o seguinte: como é que faz para a gente aprofundar isso que você falou, que é interessantíssimo, para entender o porquê que as pessoas iniciam a prática, porquê que as pessoas desistem da prática, porquê que as pessoas se mantêm praticando. E talvez esse seja um segundo passo de um grande desafio nosso do Panorama, Fleury, que é o seguinte, que é enxergar que o início está relacionado às questões estéticas, às questões de saúde. Exato. E as questões sociais também. Mas o porquê que as pessoas se mantêm? E aí está o grande desafio. E entendendo o porquê da manutenção, a gente entende claramente os porquês da desistência. Né? E a manutenção no programa está diretamente relacionada com resultados e com as questões socioafetivas. Não relação socioafetiva de ambiente familiar, de ambiente de amizade, de ambiente social mesmo. É você com você mesmo. É como é que você se relaciona com o resultado. Como é que você se relaciona com aquele benefício. Né? E cada um de nós aqui sabe disso. Né? Quem é ativo fisicamente fala, caramba, eu quero fazer exercício por N razões. Mas aquela história de acordar melhor, né, que é a essência do bem-estar. Então eu coloco aqui em pauta, eu acho que o maior desafio nosso daqui para frente é atrair novos, como você bem colocou, e eu acho que a gente vai atrair, né? É uma questão de tempo para as pessoas estarem cada vez mais dando atenção para isso. A pandemia acelerou um monte de coisa, né? Ela foi maléfica para muita coisa, mas a gente tem que sempre olhar o copo meio cheio, né? A gente ficar chorando pelo copo meio vazio não é muito do nosso perfil. A gente tem que olhar o copo meio cheio. Então, o que a gente vai aprender com isso e onde a gente vai ganhar com isso? E a gente está vendo que realmente essa conscientização ela vai mudar, ela tem mudado e ela está fazendo cada vez mais o cenário nosso, a nossa cadeia de negócio ser mais criativa, mais profissional para trazer novos. Só que a gente tem que ser muito competente para manter esses caras. Qual é o nosso próximo desafio para manter essa turma? Tá? É fazer uma entrega absolutamente verdadeira para o cara realmente ficar. E será que a gente consegue tocar eles? Essa é uma provocação aqui para vocês. Eu vou dizer que tem um fator preponderante dentro de tudo isso. Você pode ter tudo do melhor. O melhor equipamento, a melhor conectividade, as melhores instalações, a melhor estrutura, mas se você não tiver aquele fator fundamental que é o ser humano, o profissional adequado, na posição adequada, fazendo o trabalho de interface, que acaba sendo uma venda também, né? É primordial. Esse também é um dos pilares que todo mundo tem que pensar. A qualificação, ter profissionais adequados para fazer a retenção dessas pessoas. Porque, agora falando um pouco de fora, a gente vê que algumas pessoas começam e param. Tem alguns motivos. Aquele primeiro motivo que eu acho totalmente falho, falar que não tem tempo. Tempo para você sempre tem que achar. Tem que encontrar uma horinha na sua vida, você consegue. Seja acordando mais cedo, dormindo mais tarde, no seu horário de almoço, você tem que fazer isso. Então tem essa parte do comodismo. Segundo, como tem muitas pessoas que acabam vindo para a academia, mas se sentem um pouco fora do jarro, porque estão esteticamente fora de forma, não se sentem bem porque vê alguns com certa performance, ele começando para trás, meio que, digamos assim, atrasado, como se fosse uma classe de aula, né? Uma pessoa de 10 anos num nível de escola e junto com uma pessoa de 15 anos no nível de escola. Essa pessoa de 15 anos, dependendo da maturidade dela, ela vai falar, pô, eu tô atrasado. Então, esse profissional é que vai fazer a retenção. Esse trabalho, entre aspas, personalizado, de trabalhar a pessoa, que ela se sinta bem, independente da condição dela, ou até mesmo a acessibilidade,
e que ela se sinta bem, independente de quem está ao redor, é primordial. É um ponto nevrálgico de retenção muito forte. Ela se sentir bem no ambiente que ela está. Isso envolve tudo, mas o ser humano, o profissional, é muito importante, sem sombra de dúvidas. Eu vou fazer um complemento, eu concordo com a importância, né? Acho que é bastante da nossa entrega, né? De conseguir fazer essa conexão, né? O nosso papel, acho que desde lá da educação física, de estimular as pessoas a ter uma vida mais ativa, né? Então acho que isso talvez seja um dos pontos centrais, como o Hecker comentou. Num olhar complementar, eu queria trazer essa questão da sensação de autoeficácia, da pessoa entender que ela consegue, e aquele tipo de desafio que foi proposto, aquela porta de entrada que se abriu para que ele iniciasse a prática, ele percebesse os próprios êxitos, né, os próprios sucessos, sob qualquer aspecto. É um sucesso de fazer parte de uma tribo, é um sucesso de atingir um objetivo de saúde, é um sucesso de um objetivo estético, mas é um resultado, acima de tudo, que ele deseja. E acho que o desafio maior, seja para os profissionais, é entender mais de pessoas, porque senão a coisa fica mecânica. E aí, ao ficar mecânico, isso vai embora, isso dispensa o público de volta para o sofá, né? Então, acho que tem um papel de entender o que está por trás desse primeiro passo, né? Quais são de fato os objetivos. A gente faz o by the book, que é a anamnese, entender ali, mas tem um aspecto comportamental que depois é justificado com a falta de tempo, que puxa, eu não me senti no lugar certo, eu não me senti atingido o objetivo, eu sou o peixe fora d'água, isso não é para mim, e aí ele tenta uma outra prática, e incansavelmente a gente vê pessoas que tentam esporte, não é isso, tenta outra coisa, e ao longo da vida sabe da importância, tem a consciência plena, segue tentando, vai e volta, né? A iniciativa e o ímpeto, ele sempre é provocado pela mídia, pelas novas modalidades, pela diversidade e tudo mais. Então, tem um papel importante da gente entender melhor, e aí temos faixa preta de pesquisa aqui conosco para fazer com que a gente saiba como pesquisar isso melhor, como é que eu posso entrar na mente, no coração do praticante ou dos ex-praticantes e melhorar a nossa oferta sobre todas as óticas de tecnologia, de serviço e tal, para conseguir gerar valor ao longo do tempo, não só na entrada. Então, tem 2 pontos aí para a gente comentar. A pesquisa mostra claramente, né, que vocês mesmos citaram, e em outros papos que a gente teve aqui durante essas semanas aí de gravações, que são bem interessantes, que é essa questão de tribos, né? Os ambientes desses centros de atividade físicas, eles são bastante tribais, né? E isso é muito natural. O ser humano é um ser social, né? E por ser um ser social, ele vai se acostumando, né, por tribos. Kestel fala muito dessa questão de nós, né? E isso é muito claro nesses ambientes de centro de atividade física. Então, quando ele se sente fora de uma tribo, ele acaba se isolando. Isso é extremamente natural. Então, sim, ele precisa se envolver com isso e compete realmente ao profissional de educação física, né, ou às próprias academias, trazer um ambiente que seja propício para ele, né? Eu acho que perto do que a gente tinha na década de 90, no começo desse século agora, as academias, os centros de atividades melhoraram muito, né? As pessoas já se sentem melhor. Acho que também, o estudo, né? O nosso panorama aponta muito que a questão estética já não é mais um objetivo principal, ou já não é mais um dos objetivos, porque antes praticar atividade física era aquela questão de estética, né? Eu tenho que me sentir, né? E hoje a gente tem um movimento onde o modelo estético já não é necessariamente mais o mesmo para todo mundo. A gente não tem mais aquele padrão de beleza que a gente tinha antes, né? As mulheres já não são mais... Elas são cobradas ainda, mas já está perdendo um pouco disso, e os homens também já estão se sentindo mais à vontade, o que é bom. Por outro lado, tem uma questão muito interessante. Quando a gente analisa o paradigma social, né, do ponto de vista da psicologia e da sociologia, o ser humano, ele é um ser competitivo, né? Então, e isso é muito interessante para quem pratica exercício físico. Qualquer atividade esportiva que a gente pratica por um motivo muito interessante. Um dos motivos principais é ganhar, né? Ganhar qualquer coisa. Então, quando eu corro,
Mesmo que eu corra sozinho, eu corro para ganhar. Ganhar de mim mesmo. Né? O que é ganhar de mim mesmo? É melhorar meu tempo. Né? Então, se eu consigo melhorar meu tempo, eu me sinto bem. Se eu não consigo melhorar meu tempo, eu me sinto mal. Né? Se eu vou levantar supino, né, eu quero levantar cada vez mais. Então são esses os meus motivadores. Não necessariamente é perder peso, não necessariamente... então é isso que a gente tem que buscar, é isso que o Panorama aponta muito isso. Né? Eu quero me sentir bem, né, atingindo algumas metas. Talvez, obviamente que a gente não vai atingir... não adianta a gente, como qualquer meta que a gente tem na vida, não adianta a gente pôr metas gigantescas. Mas se a gente traçar metas pontuais... Né, reais e pontuais, isso motiva a pessoa, né? É como um senhorzinho que vai caminhar no parque. Não fala isso, né? me lembra de budget, aí né? Você me atrapalha, eu sempre tem que ir melhorando. Mas é isso, aquele senhorzinho, quando ele consegue caminhar 500 metros, ele fica feliz. No dia seguinte, 600 metros, ele fica feliz. Então, esse é o papel do ser humano, né? É assim que a gente vai... Então, dentro de um processo de exercícios físicos, é assim que vai funcionando a mente da pessoa. Né? E o Panorama aponta muito isso. As pessoas elas vão abdicando do exercício físico quando elas não sentem melhoria na vida dela. Não. O Panorama, né? As pessoas falam, eu não gosto de exercício físico porque não me traz melhorias. O Panorama aponta muito isso. Né? Eu acho que eu tenho um ponto aí legal, porque assim, a história dos motivos por que as pessoas iniciam a prática, né? Os jovens ainda têm um foco estético e um foco de saúde, e conforme a idade vai passando, né? Vem a meia idade, existe essa transição, né? Esse processo de transição. E o que você falou faz muito sentido, porque a gente está... A ditadura da estética, ela vem ganhando, ela vem perdendo força, vem ganhando uma questão mais democrática, né? Eu acho que o ser humano, de maneira geral, ele tem sido cada vez mais flexível com as diferenças. Isso é muito importante, que a gente aprenda a lidar com essas diferenças. Eu acho que é uma necessidade. E essas diferenças, inclusive, do próprio espelho da questão do corpo, da pessoa se aceitar mais. Porque a gente sabe que, obviamente, existem inúmeros indicadores de fisiologia e de composição corporal que mostram que quanto menos tecido adiposo, menos gordura você tem no corpo, você pode ter mais saúde. Quanto massa muscular desenvolvida de forma saudável você tiver no corpo, você vai ter mais saúde. Isso é importante para a postura, para o seu equilíbrio, né? Para o seu equilíbrio estático, para o seu equilíbrio dinâmico, que é a locomoção. Tem vários fatores que a combinação dessas questões são absolutamente importantes nas questões clínicas, médicas, né? Indicadores importantes de baixo colesterol do LDL, colesterol bom mais elevado, glicemia nos níveis adequados, ou seja, o conjunto da obra, né? Então, quando as pessoas começam a entender esses benefícios, se relacionar com eles, né? É que faz a diferença. Eu acho que a gente para isso precisa desenvolver o conhecimento dos benefícios. Faz muito sentido. Marcel falou uma coisa muito importante, né, que tem uma teoria da autoeficácia, né? Eu sei que eu consigo, eu sei que eu posso. E aí, a partir do momento que eu sei que eu consigo, eu sei que eu posso, eu recebo reforços positivos, incentivos, tanto do ambiente que eu estou frequentando, ou do profissional que está me orientando, ou dos amigos, dos familiares, eu posso. Desde que aí, combinado muito com muito que você falou, Fleury, desde que metas reais e factíveis eu consiga crescer gradativamente. Porque às vezes, se eu tenho uma autoeficácia muito elevada, eu posso criar frustração. E é o que acontece em muita gente que começa fazer exercício, criando uma expectativa de atingir uma meta ou um resultado muito rapidamente e não consegue. E aí eu entro numa frustração e falo, esse negócio não é para mim. E aí você perdeu aquele cara. E até você criar um novo desejo naquela pessoa de uma nova adoção, de uma nova tentativa, puxa vida, você pode ter perdido muita chance, né? Posso complementar? Lógico. Duas coisas importantes. Você comentou sobre essa questão da autoeficácia e tal, e acho que hoje existe uma sensação, dado, acho que informação que a gente consegue levar à população, aumento de índice de estresse, a história do home office, o cara tinha que trabalhar e cumprir todos os seus papéis, o burnout que começou a acontecer dentro de casa, isso parece surreal para a empresa. Fala, como é que funciona? Lá em casa ainda tem burnout, né? E aí o que começa a acontecer é que a procura e os objetivos que as pessoas se colocam
mais vinculados à saúde, assim, acho que esse estereótipo de que o jovem é estética e o meia idade para frente é saúde, já está completamente diferente. Assim, começa a mudar desde o início, porque a agenda hoje da criança que vai para a escola, que é aula disso, aula daquilo, sair, vai fazer comum, sair, vai fazer inglês, sair, vai fazer 3 esportes. E aí aquilo começa a criar uma rotina de que eu tenho um HD que eu preciso preencher o tempo todo. Né? E conforme vai evoluindo, quer dizer, da criança para o adolescente, que sempre foi um desafio para o setor fitness trazer o adolescente para perto, porque ele tem outros objetivos e tal, passou a ter uma consciência maior, acho que da comunidade como um todo, de que os objetivos, a saúde mental passou a ser pauta, né? Você vê hoje oferta relacionada a isso no nosso setor, né? Quer dizer, coexistindo com aquela preocupação que era só física. Né? Então, acho que um ponto importante é que essa diversidade também traz uma aceitação de diferentes objetivos. E ok, eu aceito que hoje o meu objetivo, para o momento que eu estou vivendo, é ter simplesmente um sono melhor e não só o bíceps mais forte. Né? Então, tudo isso começa a gerar uma consciência maior. Então, toda a população recebendo informação e recebendo oferta digital, presencial e tal, ele consegue entender que é possível atingir esses objetivos. E é de novo o nosso papel revisitar com esse praticante o objetivo dele. Isso tem que ser uma constante, né? Porque aumenta o grau de consciência. Hoje é importante por esse motivo, amanhã pode ser outro. E se a gente consegue criar vários objetivos ao longo do ciclo dele, a permanência aumenta. Eu acho que tem um desafio. A gente fica parado naquele primeiro objetivo que ele falou há um ano atrás. E hoje pode estar completamente diferente. Eu acho que tem alguns pontos interessantes na tua fala, Marcel. Por exemplo, primeiro a gente vai ter algumas mudanças no modelo de trabalho das pessoas. E isso tende a mudar o próprio envolvimento dos centros de atividade físicas. Né? Se a tendência, como vem apontando, as pessoas terem um trabalho híbrido de ficar 2 dias no escritório ou 3 e mais 1 ou 2 dias em casa e etc., como isso vai impactar no negócio de vocês? Os próximos panoramas vão mostrar. Segundo, uma coisa que chamou um pouco a atenção da gente, a pergunta que a gente fez é: qual atividade física você pratica? Né? E quando aparece meditação como atividade física, é uma coisa interessante. Né? Porque a pessoa encara. E é uma pergunta que a pessoa fica à vontade para responder. Nós não estamos aqui para julgar. Todo o estudo do Panorama é uma autodeclaração. E ela tem que se sentir à vontade para declarar o que ela quiser. Se ela quiser declarar que ela faz. E veja, a gente depois pergunta quantas vezes por semana. E não é nem por semana, porque a gente faz assim: não pratico atividade física, pratico 1 vez por mês. E a partir do momento que ela declara 1 vez por mês, nós já consideramos que ela faz alguma coisa e vamos começar a questionar. Então, não pratico nada. Porque é 1 vez por mês, 1 vez a cada 15 dias, 1 vez por semana, daí começa 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Então, veja que é uma coisa bem abrangente, a gente quis ser bem amplo na resposta. Né? E quando ela fala que faz meditação, é uma coisa interessante você se declarar como atividade física, meditação. E eu não estou julgando, não compete a mim julgar nada. Né? E vai naquilo que você falou, poxa, o cara quer meditar e ele considera isso uma atividade física porque põe ele em descanso, põe ele para se ajustar com o mundo, né? Que vai nisso que você está falando. O cara sai daquele ambiente, naquela loucura da casa, né? De dividir, o cara que eu digo o ser humano, tá? Mas hoje o homem e a mulher dividindo o mesmo espaço de trabalho, as mesmas responsabilidades. E chega uma hora que o cara fala, não, agora eu quero, né? Ou ele ou a mulher, né? Eu tô falando aqui, a pessoa chega e fala, poxa, agora eu vou pôr a mente no lugar. E ele considera isso uma atividade física para ele. Os benefícios são biopsico-socioafetivos. É isso. Né? E isso é o wellness. Esse é o conceito real de bem-estar. E aí a gente vê que essa consciência, eu acho que o grande esforço do mercado para tudo isso que a gente está falando é o que a gente fala há, sei lá, 20, 30 anos, que é deixar de ser um mercado fitness e realmente se transformar no mercado de bem-estar, no mercado wellness, no mercado de bem-estar. Que o fitness é só uma perna, né? A aptidão, o bem-estar, o wellness, né? O conceito de wellness nasceu nos anos 70, um americano que criou, ele coloca o fitness como um dos pilares. O fitness é um dos pilares. Fitness significa aptidão física. Então, aptidão física, aptidão emocional, aptidão social, aptidão espiritual, né? Ou seja, são várias aptidões que conjugam o bem-estar. E aí entra a história da meditação que você falou. A justificativa está exatamente aí. Eu
até Tanto que adicionar estava. Desculpa só te cortar. não, tranquilo. Tanto que assim, é uma autodeclaração, mas estava entre as opções, porque a gente considerou, Muito legal. né? Não era outros, estava dentro lá. Então o cara realmente se sentiu à vontade para pôr. O que é legal, tomara que cresça, na verdade, né? Exato. Quanto mais as pessoas se sentirem à vontade para falar, é ótimo. Tanto que o futebol não é considerado atividade física por muita gente, né? Foi uma pergunta muito baixa. Né? O que é interessante. Porque é uma atividade de lazer. E aí ele não pratica porque na nossa visão, a atividade física é aquilo que ele pratica para melhorar a atividade dele, né? Ou seja, melhorar o condicionamento, etc. E o futebol, ele não vai para isso, ele vai para tomar cerveja com amigo, bater papo, né? Então ele não considera isso uma atividade física, mas uma atividade de lazer. Eu só queria voltar um passinho para trás. A gente, lógico, tem a modalidade híbrida até mesmo da questão de trabalho, sem dúvida. Mas o que a gente também está começando a perceber, isso já vem até dos Estados Unidos, né? Já está tendo até aqui no Brasil, muitas universidades, escolas estão fazendo investimentos pesados no fitness. Para quê? Para que a criança ou o adolescente já comece a ter uma tendência de pensar no futuro como um bem-estar. E entra também a meditação, a yoga, como uma forma complementar. Então, se pegar o mercado americano, eles têm um comportamento, você vê as universidades fazem pesados investimentos em esporte, bolsas de estudo, performance, isso vem desde o high school até as universidades. Aqui no Brasil já começou isso também. A gente já vê algumas universidades já também tomando esse caminho. Lógico, pensando em agregar valor, mas por outro lado também colocando a questão, pensando o futuro dessa pessoa no mercado. Lógico, ela está estudando, vai ter um futuro mercado de trabalho, um empreendedor, seja lá o que for. Então já começou a ter essa tendência no Brasil. Ainda não está num ponto forte, mas a gente já começa a sentir essa tendência, que é para tentar parar um pouquinho o burnout. Tentar segurar um pouco essa parte de se sentir bem. Com relação ao futebol, concordo totalmente. Normalmente as pessoas que se não têm essa atividade como profissional, eles vão ter como atividade de lazer. Talvez na pesquisa mostre, eu sou um praticante de tênis. Praticante, não jogador. Para mim é uma atividade de lazer. Mas eu sei que essa movimentação corporal também é um esporte, é uma atividade física, tudo isso. Mas é aquela tentativa igual à meditação, é tirar um pouquinho o foco do dia a dia e estar em algo que te faça bem, agradável. Né? Ele aparece entre as 15 atividades de atividades físicas mais respondidas, né? Mas aparecem algumas atividades que eu acho interessante. Aparece, por exemplo, dança. Dança as pessoas respondem como uma atividade física praticada. Obviamente, yoga, pilates. Então, assim, a gente tem uma diversificação muito legal dentre as atividades físicas realizadas para um primeiro panorama, né? Provavelmente a gente vai aprofundar outras atividades a partir de agora, a gente já está analisando isso, mas eu acho interessante. Eu gosto dessa visão das pessoas não terem o futebol como atividade física, eu acho interessante. Do ponto de vista cultural é interessante a gente ver isso no Brasil. Não é por ser perna de pau, não. Não, eu joguei bastante, ao contrário, eu joguei bastante quando era adolescente. Acho que tem uma coisa da gente se preparar, quem sabe do Panorama 2 em diante, a gente tem a atividade física no metaverso, né? Assim, pode ser. De entender as pessoas fazendo alguma coisa lá, estão no sofá, mas estão ali acompanhando o seu avatar, praticando alguma coisa e de repente julgarem que isso, talvez porque é uma atividade que as tira da rotina e achar que aquilo faz, eventualmente, é um dos movimentos ou um dos passos para fazer bem para ele ou para seja para o seu estado de espírito, seja para sua saúde. Acaba entrando na tribo. Provavelmente nos próximos a gente vai ter que dividir, não duvido. Uma das coisas que a gente tem discutido bastante com o Fábio, com o Gustavo, né, as questões do panorama, assim, eu acredito muito que a metodologia aqui foi boa, mas metodologia não pode ser uma coisa fixa, né? Uhum. A metodologia ela tem que ir sendo aprimorada. Obviamente que ela não pode mudar totalmente, porque senão você não pode comparar um estudo com outro. Claro. Então a gente tem que ir mantendo as mudanças de metodologia, elas têm que ser
aos pouquinhos para que os estudos possam sempre ser comparados, né? Mas a gente também não pode ser convicto da nossa metodologia e falar, não vou mudar nunca mais metodologia. Ao contrário, ela tem que ser aprimorada e sendo adequada ao que o futuro nos reserva, né? Eu sempre brinco e falo que quem estuda comportamento foi o grande inventor da fake news, né? Porque o que a gente conta hoje, amanhã já é mentira, né? Porque o comportamento humano muda totalmente. Então, se você for convicto daquilo que você defendeu ontem, você simplesmente está errado, né? Então, você tem que estar preparado para essas mudanças. Essa questão direcionada à manutenção das pessoas em programa de exercício, a retenção, né? A aderência, na verdade, tem muito a ver com uma outra tendência que é o wearable, né? Que são as ferramentas de wearable. E isso é uma coisa legal, né? E já existem aí alguns estudos que mostram que as pessoas que usam seus wearables, suas ferramentas de acompanhamento de minutos de intensidade, minutos de exercício, controle da frequência, enfim, todos esses controles, quantos passos você dá, ou seja, essas ferramentas que você tem no controle da tua performance, para mim, todo domingo eu olho e vejo quantos minutos de exercício eu fiz na intensidade moderada e na intensidade alta, porque meu ciclo começa na segunda, que eu programei lá no meu wearable, e termina no domingo. Então eu vou ver como é que foi a minha performance da última semana comparada com os últimos 3 meses, né? Então isso me ajuda a motivar. Essa semana eu peguei leve, essa semana que vem eu vou aumentar mais o meu volume, eu vou aumentar mais a minha intensidade. E aí, com isso, você vai se organizando, se planejando, né? E aí eu tô falando isso porque é uma coisa que eu praticamente uso, né, o tempo todo, né? E sou um cara ativo, né? Mas bem ativo, e isso continua me motivando, né? Então acho que esse é um ponto que é fundamental para a parte de tecnologia. Os equipamentos, acho que os equipamentos cada vez mais eles conversam, né? Essa é uma tendência, né, Rekia? Nos dias de hoje nem tendência, já é realidade. Hoje já são totalmente conectados. Existem dentro da nossa empresa ou mesmo de outras empresas equipamentos, quer seja de força, cardio, todos eles conectados. Ou seja, você faz uma interação até com a sua pulseira, seu app, com o seu programa na academia, que você monitora 100% de tudo que você faz. Então, se você correr na rua, você vai ter uma medição que vai jogar na sua performance, porque se vocês têm essa já conectividade, que vai te mostrar a sua evolução de performance, isso já virou uma realidade. Os equipamentos hoje, já que todo mundo adora um celular, né? É até interessante, você vê alguns eventos que está no intervalo, está todo mundo olhando para baixo, né? Tá olhando o celular lá. Até mesmo os equipamentos com a conexão diretamente no celular, para você ter uma interface real com aquilo que você está fazendo. Você pegar e entender que você está fazendo aquele exercício, a máquina está te mandando informações, você está recebendo e você está acompanhando. Quer seja você ou quer seja um profissional, falar, olha, agora você tem que ir para esse segmento, é mais cardio, mais força, precisa perder tecido adiposo, ganhar massa muscular. Isso tudo hoje é uma realidade incontestável. E a tendência é cada vez mais essa conectividade ser integrada. Quer seja dentro de uma academia ou quer seja em casa. Os equipamentos home hoje também são conectados. Vou dar um exemplo de um produto que nós temos que ele chama assim, é um mirror, é um espelho. Que você você olha, você se vê, é um espelho literalmente. Só que quando você conecta, você pode ter aula ao vivo, on demand. Você quer fazer um exercício de força, um de cardio, yoga, seja o que for, você tem o profissional, conteúdo dentro, você vê o profissional, ele faz a sua leitura como se fosse um dos games fazendo a sua leitura biomecânica. Se você está fazendo o exercício correto ou não, te dá um score. E você vendo que exercício você tem que fazer, interagindo com você mesmo no espelho e com um segundo que seria um profissional que está te orientando ao que fazer. Isso já é realidade, já existe. Então são coisas que vão acontecendo que entra naquela parte. Você pode ter até uma aula coletiva
em casa, vamos citar esse equipamento mesmo, o Mirror. Várias pessoas com esse mesmo equipamento, uma pessoa em qualquer lugar do mundo dando essa aula para o mundo inteiro. Com certeza daqui a pouco nós vamos ter uma pessoa, um top em algum tipo de atividade, fazendo uma atividade física e compartilhando com o mundo inteiro essa aula para milhões de pessoas, não para um grupo de 30, 40, 50, 100 pessoas, mas sim para milhões de pessoas. Vira quase que um esporte coletivo transmitido mundialmente. A gente pensar na Fórmula 1, que todo mundo assiste, vai ser mais ou menos igual, só que com interações e coletas de informação. Cada um vai ter a sua coleta de informação e a sua análise de performance. Então você vai acabar tendo gráficos e ver como você está evoluindo ou não, e o que tem que fazer para melhorar. E provavelmente aí você conecta dentro com o seu profissional da academia, ele vai analisar seus dados e vai te dar o seu direcionamento que você tem que fazer. Isso já é uma realidade. E a tendência vai ser cada vez mais conectados. Isso é um fato. Dentro do universo do Marcel, as pessoas do metaverso, as pessoas ainda vão poder até conversar uma com a outra. Já entramos de novo na tribo. Já entramos na tribo de novo. Que de repente a pessoa no metaverso pode ser o que quer. E de repente ela vai se sentir estimulada a ser no real aquilo que ela é no metaverso. Exatamente isso. Eu acho que esse é o ponto principal do metaverso. É que nem hoje a gente fala de aulas online, de programa de exercício online, que virou, mas isso daí há 20, 30 anos atrás, eu trabalhei com isso, a gente fazia vídeos de VHS, de ginástica. Sim. E de exercício. Olha, isso é começo dos anos 90, né? E tinha e as pessoas falavam, mas o que vai adiantar a pessoa fazer em casa? Não tem correção, não tem benefício. Na época existia uma série de críticas, né? Falava, gente, não é isso, vamos olhar para o outro lado. A gente está incentivando as pessoas a começarem. Elas vão começar com a sua fita de VHS, assistindo uma televisão, e elas vão migrar para um ambiente real. É absolutamente normal isso. E que seja híbrido. Isso estou falando do início dos anos 90. Início dos 90. Então, assim, realmente mudou a ferramenta. O metaverso vai estimular as pessoas a irem para o mundo real. E muitas vezes, eu não acho que ela vai tirar as pessoas do mundo real. Ela vai provocar as pessoas para entrarem num grau de competição, de relacionamento. E é mais uma força para gerar motivos para ir para a prática. Boa, acho que todos esses aspectos psicossociais de conseguir realizar coisas que ele não consegue muitas vezes realizar no mundo real pode ser um fator motivador e de perenidade na prática, né? Eu estava ontem, por coincidência, assistindo um evento lá e um especialista no assunto, que especialista no assunto é novo, a gente não sabe o quanto de fato é especialista, mas na prática, uma pessoa que já tem um pouco de afinidade com o tema, trazendo exemplos reais de ações do varejo, né? Não era um evento especificamente do setor, mas do varejo no metaverso, sobre todos os aspectos. E aí, dentre alguns exemplos, ele falava sobre a oportunidade que esse novo ambiente traz para monetização, para geração de engajamento e tudo mais. Então, seja com o seu ídolo e que você vai assistir o show dele no metaverso e vai comprar o ingresso e vai pegar o camarote. E olha só, as pesquisas que ele trouxe nesse evento falavam que jovens da geração Z têm mais interesse e disposição de investir o seu recurso eles chamam de NFTs, né, os seus objetos exclusivos no metaverso. Então você compra um tênis da Nike, e sem nenhum jabá para Nike, mas você pode ter esse mesmo objeto, esse NFT, que eles non-fungible tokens, né? E aí eles falam sobre esse produto é exclusivo seu, só você tem naquele universo, né? naquele ambiente, e você pode por conta dessa exclusividade, você ganha o status da exclusividade que só você tem aquilo, e você pode comprar ou comercializar esses produtos posteriormente. E é muito louco, porque o desejo de você ter um telefone novo, um wearable novo, você também pode ter isso nesse outro ambiente. Para nós pode parecer super distante. Para a molecada mais jovem que fica lá no Roblox,
enxergando e as marcas começando a aparecer dentro desse ambiente para já conectar desde o início, né, desde a adolescência, desde a infância, traz um novo olhar, uma nova oportunidade. É surreal. Eu vi um exemplo interessante da geração de tokens, né, esses produtos especiais que são comercializados no mercado cripto, o rapaz falando, e que podem gerar experiências no nosso setor. Vou dar um exemplo prático. Buda Spa lançou a compra de token para B2C. Tá? Então, o que significa? Você vai lá e compra e pode usufruir isso em qualquer loja. Você troca o token que você compra, aquilo vira uma carteira. Você coloca o token na sua wallet digital, no celular, e você usufrui isso em qualquer lugar. Ou seja, talvez esse mercado seja disruptivo para aquilo que a gente vê hoje num caminho, por exemplo, de agregadores. Agregadores como Uber, como os agregadores do fitness. A história da criação dos tokens e serem comercializados num mercado minimamente regulado, que é o mercado cripto, você tem uma oportunidade de gerar monetização, consumo de produto, consumo de serviço, por uma geração nova, que olha para isso como vida real. Né? Então, é uma mudança enorme assim, de paradigma. Não é um abandono do físico, pelo contrário. É sim o efeito híbrido, trazendo oportunidade nova, seja para novos entrantes, seja para permanência. E aí, esses produtos digitais todos, eles podem transformar o tempo de uso dessa pessoa e a sensação de que ele conquista sim os seus objetivos, né? Sob todas as óticas, seja ele físico, mental, etc. Mas é incrível, é um olhar novo para a gente ainda. Vou fazer uma provocação aqui para vocês. Assim, uma outra provocação aqui, que é o meu papel, né? A gente tem aí historicamente no mercado o foco nos centros de exercício, né? A gente sempre focou nas academias, no centro de exercício. E hoje, o consumo, a tendência de consumo, isso está até no panorama, a tendência do consumo não é você centrar todas as suas forças no negócio, no gym center, e sim nas pessoas, no individual center. Né? Entender um pouco mais o mercado. Aí só para fazer uma outra provocação na mesma linha, como é que o mercado vai crescer? O mercado não vai crescer, a gente não vai conseguir atrair novos entrantes para o mundo do exercício físico simplesmente com as mesmas modelagens das academias tradicionais. Quando começou esse mercado nos anos 80, e eu estava lá, né? Eu já estava lá nas academias, bem no comecinho mesmo, né? Desse mercado aqui no Brasil nos anos 80. Todas elas tinham o mesmo padrão. O cardápio era basicamente o mesmo, tá? Beleza? E o que é interessante disso? Quando a gente começa a avançar, né? Avançar ao longo desses últimos anos aí, a gente começa a ver, isso aconteceu no mundo inteiro, e não foi diferente aqui na América do Sul, na América Latina, no Brasil, né? Vieram essas outras maneiras de você tentar atrair um público, né? Com os estúdios de treinamento personalizado, os estúdios de lutas, porque as academias de artes marciais já eram existentes antes das academias tradicionais, assim como as escolas de natação, como as academias de halterofilismo, né? Que a gente chama hoje de musculação / área de pesos livres e hipertrofia. Isso já, ou LPO, enfim, lift training, enfim. Mas isso já existia de maneira isolada, né? E as práticas eram muito pontuais. Mas aí vem o box de crossfit, aí vem os estúdios de pilates, aí vem, enfim, o volume de aulas coletivas, né? Enfim, e todas essas possibilidades, elas têm esse olhar de enxergar as pessoas e falarem, as pessoas não querem só isso, as pessoas querem um modelo diferente de centro de atividade física. Então, assim, essa riqueza que eu acho que ainda está só começando, eu vejo que isso vai crescer demais, tá? Demais. Né? A gente vê isso fora do Brasil, aí, os estúdios cada vez mais tecnológicos, cada vez mais combinando a tecnologia com o mundo real de forma muito inteligente. Então, para onde a gente vai? Ou seja, enxergar que o centro do negócio não é o gym center, não é o foco, e sem ação as pessoas,
E em cima do que o Marcel comentou, da história do metaverso, da história de enxergar um pouco mais as gerações e esse comportamento variado, a gente ser mais criativo, entender melhor esse indivíduo para poder oferecer produtos melhores. Eu acho que esse é um ponto que, se a gente fizer direitinho a lição de casa, eu digo a cadeia toda, a gente tende a atrair mais entrantes. E, obviamente, ter gente que permanece mais. Faz sentido? Fábio, faz total sentido, né? A gente fala de novo sobre essa história de diversificar, né? Hoje, nos estudos de comportamento, tem uma autora que eu gosto que chama Fate Popcorn, e ela produz livros antigos de tendência do consumidor, e é muito louco quando você relê isso hoje, porque a minha sensação é que existem movimentos que são cíclicos, né? Então você comentou sobre a aula coletiva. Puxa, a aula coletiva foi um sucesso, 2.000 pessoas na praia fazendo aula. Aí depois vem um movimento de individualização, e depois volta a necessidade de tribalizar, e aí volta a criar comunidade, lançar os estudos e tal. E agora a gente está falando novamente de, apesar das tribos existirem, que é uma realidade posta, eu também preciso ser people-centric, né? Assim, eu preciso olhar de volta para o indivíduo e entender que para ele não é só o que a tribo oferece, mas é o que ele deseja. E novamente, o curioso é que essas novas gerações, elas gostam do não rótulo. Eu não sou o crossfiteiro, eu não sou só o tenista, eu não sou só o jogador de futebol, eu posso ser tudo, né? A brincadeira que a gente fez aqui do metaverso, mais como uma provocação, mas a nova geração, a geração Z, ela quer transitar, ela gosta da diversidade, não só como uma bandeira que a gente levanta a diversidade de credos, cores, gêneros e orientações, mas é uma possibilidade de você transitar sem o preconceito que se tinha antes, que aquele lugar é só para aquele tipo de pessoa, né? Poxa, hoje eu sou aqui franzino, mas se eu quiser entrar no CrossFit, eu me sinto à vontade e posso entrar. Não é só para aquele cara que é... Então, esses estereótipos, né? A autora que eu comentei, ela fala sobre um trecho, né, num dos livros, que é a queda de ícones. Antes era o ícone que determinava um preceito e todo mundo tinha que seguir aquele formato físico, ou estético, ou o que for. E quando você derruba todos os ícones, você está falando de equidade. E aí, nesse momento, todas as pessoas lá do interior do sertão, ele pode se tornar, naquele momento, uma referência. E não só mais para aquela comunidade que está no entorno dele há 10 minutos, mas globalmente. Então, vão surgindo vários, não vamos chamar de ícones, mas várias pequenas referências, né? Pequenos influenciadores. Vamos olhar nossa realidade hoje, mundo digital. Então, essa novidade posta, esse novo momento não só do nosso setor, mas acho que mundial, em termos de comportamento, traz para nós o exercício, para toda a cadeia, a ideia de que sim, vale a pena ser disruptivo. E aí você escolhe um momento, enquanto negócio, para ser disruptivo. Eu sou um player dessa cadeia, eu ofereço o serviço no final do dia para cliente final. Então, se eu fizer o arroz com feijão, como o mercado inteiro faz, eu não gero diferenciação, não gero interesse, eu não tenho o que bater tambor no meu produto. Se você cria o produto, o equipamento, e não entrega a tecnologia e a novidade, você desconecta e vai ficando distante do que o novo consumidor deseja. Então, o olhar para o consumidor continuamente, a pesquisa comportamental de entender a tendência, faz com que toda a cadeia entregue o mirror, entregue outras soluções para conectar. Então, de fato, a provocação é incrível porque ela nos dá a oportunidade de oferecer de um jeito diferente para quem entra e para quem precisa permanecer. É isso. Eu vou complementar. Na verdade, a gente foi por um caminho que também é irreversível, que é a questão desses digital influencers, da molecada cada vez se catapultando mais e sendo referências, mas totalmente fora de estética. Você tem hoje influencers para tudo que é tipo de negócio, né? Fitness, moda, comportamento, show, seja lá o que for. Mas a gente também não pode esquecer, voltando para aquela pessoa da década de 80 que tinha um formatinho, é isso aqui o quadradinho.
nós também estamos direcionando todo um esforço, um trabalho para essa pessoa. É aquela pessoa 40 plus, 50 plus, 60 plus, ou seja, plus qualquer. Daí para frente. Que é o quê? Fazer com que ela também se interaja dentro de uma academia ou dentro de uma atividade física, criando-se conceitos de exercícios específicos para esse tipo de pessoa, intensidades para esse tipo de pessoa. Então, acho que na verdade nós temos que olhar todas as pontas. Essa ponta que é um novo business que está chegando, que ainda está sendo desbravado, que tem muita coisa a ser pesquisada e verificar as tendências, e tem também aquele outro que é a outra ponta, que é do 40 plus, vamos começar do 40 plus, que é aquele que viveu essa parte do bodybuilder, quem vai na academia quer ficar fortão, quer ficar musculoso, quer ser inchado, quer não sei o quê. Essa desconstrução para essa pessoa também ter a sua individualização. Isso também é um outro ponto muito importante. Essa pessoa, ela tem dificuldade em conexão. Ela tem dificuldade em fazer essa conectividade. Então também existe um trabalho para outra ponta. Essa geração X, fazer esse encontro junto com a geração Z, num ponto de equilíbrio em que esse indivíduo da geração Z tenha um seu perfil e esse indivíduo da geração X também tenha o seu perfil. Então isso está também sendo atrelado e está sendo muito explorado. Se a gente analisar o mundo hoje, a média de idade está envelhecendo. As pessoas estão tendo menos filhos, o mundo envelhece. Então hoje nós já estamos indo cada vez mais por uma parte superior dos 40 plus. Tem, logicamente, o seu mercado dos entrantes aí da molecada geração Z forte, e que é uma tendência, como eu disse, que não tem retorno. Mas a gente tem que pensar tanto nessa de entrada, como quem já é o miolo, que é o Y no caso, e o X. Esse X também é muito importante. Opa, somos nós. Somos nós. E é um agregador de valor, pensando como monetização, muito forte. Sim. Fortíssimo. Fortíssimo. E esse, inclusive, é aquele que é fiel. É aquele que começa, se ele se sente bem, ele não sai. E é interessante isso, ele não muda. E ele tem porque ele tem a conscientização, tem a estabilidade, já uma outra estabilidade, não só financeira, mas social mesmo, e que ele tem os conceitos, os resultados ligados à saúde mesmo, saúde biológica, sim, psicológica, social, afetiva, aquilo que é biopsicossocial-afetivo, ele tem muito mais consciência, mas consciência muito mais plena por causa do avançar da idade. E existe uma coisa muito importante de se falar, que se estuda muito em exercício físico para maior idade, para os mais maduros, né? No sentido de... É a história da finitude humana. Isso é uma coisa que tem que ser tratada. A finitude humana, quando você passa dos 40, dos 50, você fala assim, peraí, já, mais da metade já foi. Então eu preciso viver bem o que eu tenho pela frente. E se eu conseguir, além de viver bem, viver melhor, viver mais, faz sentido também. Então a atividade física possibilita isso. Então isso é uma coisa importante na cabeça das pessoas. E o que você falou é total sentido. Tem que olhar. O que a gente e eu acho que o foco principal aqui é olhar a pessoa. E aí criar as possibilidades. E aí entra no que vocês dois comentaram, que a gente tem produto e que a gente tenha cada vez mais produtos e programas de atividade, de exercício para todas essas pessoas. E que a gente atinja todo mundo da melhor maneira possível, que todo mundo fique feliz, né? Seria muito bom que todo mundo tivesse... Voltamos para o wellness. Exatamente. Independente de onde você esteja, em qual X, Y, Z, W e todo o alfabeto, que se sinta bem. Esteja bem consigo mesmo, tanto física como mentalmente. Eu acho que é o principal foco quando a gente fala, quer seja em fitness, quer seja em programas, atividade física, lazer com atividade física, esportes em geral.
Tudo isso é para longevidade. Se a gente voltar um pouquinho, a expectativa de vida era 60 anos. Hoje nós já estamos de 75 para cima. E eu tenho certeza que se fizer uma nova pesquisa já está de 85 por aí. A gente vê a longevidade crescendo cada vez mais. E essas pessoas também têm o seu nicho. Elas também querem fazer parte de alguma coisa. Elas também têm as suas necessidades. E, lógico, tem esse grupo que é o altamente veloz, altamente imediatista, que é um negócio rápido, e tem esse outro grupo que é aquele que para descobrir uma notícia levava uma semana. Então nós temos que atender, na verdade, todos os cantos. E repito, é um grupo que é muito fiel. Esse grupo de mais jovens, eles são grupos que eles tendem a modificação e a geração de mudanças é muito rápido. Então, se a gente não estiver realmente acompanhando, eles mudam rapidamente. E esse outro grupo é um grupo muito fiel. É um grupo que respeita e, independente de qualquer coisa, se ele se sente bem, ele não muda por nada. Ele fala, aquilo ali é mais barato, aquele ali é mais perto. Ele não muda. Porque ele é bem regrado, bem disciplinado à condição que ele chegou, que ele acha adequada. Então, a nível de monetização, de condução, é um foco que eu acho bem interessante, principalmente para os centros de treinamento, ter um olhar bem carinhoso para esse tipo de pessoa, que é uma parte muito fiel. É aquele que vai começar e não vai... A retenção é alta. Pessoal, estamos chegando aqui na reta final. Vou pedir para vocês aí fazerem suas considerações finais. Fleury, começa você, por gentileza. Você que é o nosso... Eu gostei do nosso faixa preta em pesquisa, em metodologia, que está dando toda a firmeza para o nosso estudo. Da minha parte, sim, foi super prazeroso desenhar o estudo com vocês. Tem sido super legal a gente poder estar alinhando o segundo panorama. Sugiro que vocês se preparem para agosto, que vai vir muita novidade. Que bom. Maravilha. Marcel. Novamente agradecer, Fábio, equipe da Fitness, Fleury, Rekia também aqui para poder fazer esse debate, né? Acho que a gente tem uma oportunidade gigante pela frente, né? De fato, o estudo ele é provocador no sentido de fazer com que a gente olhe para os números e prepare os nossos negócios para fazer uma oferta, uma entrega cada vez melhor. E é com esse olhar que eu vim para cá e que eu saio ansioso para ver o segundo. Porque tenho certeza que isso traz para nós insight suficiente para melhorar, para permanecer no mercado, para desbravar novos mercados aí e fazer, acho que, um serviço melhor para a população em geral. É isso. Legal. E aí, Rekia? Bom, como todo mundo, agradecer o convite da Fitness Brasil, Saba, Fleury, Marcel, bate-papo bem legal, bem interessante, trocar ideias. Eu acho que a qualidade da informação é muito primordial para a gente saber o caminho a seguir. Então, essa troca, sinergia sempre é muito importante. Panorama é um dado direcionador, com certeza. Um novo, provavelmente vão ter dados mais agregadores. E a gente, lógico, tem que utilizar tudo isso de informação, de dados, coletar tudo isso e transformar isso em ações. Eu acho que esse bate-papo que a gente teve propiciou a gente a ter até um brainstorming aí de como pensar um pouquinho fora da caixinha, o que fazer para melhorar, o que fazer para evoluir. Então eu só tenho a agradecer, agradeço ao convite e sempre que precisar, contem comigo que a gente está por aqui. Legal, pessoal. Muito obrigado por vocês assistirem a gente. Quero agradecer mais uma vez o Reginaldo Rekia, que é o Country Manager da Matrix aqui no Brasil, um grande parceiro nosso. Agradecer Marcel Gandra, né, fundador, né, e sócio do Grupo Ultra, e o Fernando Fleury, que é também fundador e CEO da Armatori, que é o responsável aí pela metodologia junto com a EY.
E agradecer a atenção de vocês. Foi um papo muito gostoso, muito agradável. Eu acho que tem muitos insights aí. O Fleury deve ter anotado um monte de coisa para a próxima pesquisa, porque foram coisas bastante importantes. Quero agradecer a atenção. Foi um prazer estar com vocês. A gente se vê em breve. Valeu, gente. Até mais.